Ó. Ó. Enquanto falta um mês para a segunda parte da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, que você conhece no Brasil como O Ataque dos Titãs, o Attack on Titan, a série em quadrinhos, o mangá, já está chegando à sua reta final e está gerando algumas polêmicas aí nas suas revelações, está jogando revelação para todo lado e algumas pessoas estão preocupadas com o destino que a série vai levar. Já deixa aí o seu like, se inscreve se você não é inscrito, porque esse vídeo tá maneiraço. Se você gosta de Shingeki no Kyojin, você vai se arrepiar com esse vídeo aí. Saudades a toda a nossa nerd, que eu sou o Matheus Volnucci, e pra quem não acompanha, né, pra quem não tá acompanhando, pra quem não entende o que é o Shingeki no Kyojin, a gente fez um vídeo, eu e o Vinícius do Tentáculo, a gente fez um vídeo explicando, fazendo um resumo épico, mas eu posso dar uma resumida aqui pra vocês entenderem o que tá acontecendo. E também eu quero falar mais sobre esse assunto, eu me amarro nesse assunto, eu sei que vocês gostam também, sei que vocês pedem pra gente falar mais de animes, né, de cultura japonesa aqui, que vocês se amarram nisso também. A série começa com o distrito de Shiganshina sendo atacado pelo Titã Colossal, após 100 anos de paz em que eles não viam nem a cara dos titãs. A partir daí, o povo de Shiganshina teve que migrar, né, depois de muitos terem sido mortos, inclusive a mãe do Eren, o personagem principal, tiveram que migrar para fora da Muralha Maria. A partir daí, o Eren decide que ele vai se vingar e ele jura matar todos os titãs, e ele se alista então para a tropa de exploração. Só que, a partir daí, 5 anos depois, eles começam a descobrir que existem pessoas que podem se transformar em titãs, e todos aqueles titãs que atacaram eles, e todos aqueles titãs que eles estavam matando, são pessoas transformadas. É bem trágico. Spoilers então a partir daqui, se você não quer saber o que vai acontecer a partir daqui. A série termina com a tropa de exploração indo lá fazer a retomada da Muralha Maria e descobrir o que tem no porão do Dr. Jäger. Aí que começa as revelações todas, porque eles chegam lá nesse porão com a chave que o Dr. Jäger, que é o pai do Eren, deu pra ele. A chave não era da porta desse porão, a chave era de uma gaveta que estava dentro desse porão. Nessa gaveta contém 3 livros que contam a história do passado deles, e é aí que eles descobrem que, na verdade, a humanidade não foi extinta, a humanidade ainda existe do lado de fora das muralhas, existe e está muito bem, inclusive. E que eles estavam sendo enganados o tempo todo. Eles que estavam lá dentro dessa muralha, achando que eram sobreviventes, na verdade, eles eram prisioneiros de um holocausto. Dr. Jäger, ele é um Eldiano. Os Eldianos, o que eles são? Eles são descendentes de Ymir. E não é aquela Ymir, aquela personagem que apareceu na segunda temporada, não. Ymir é a primeira titã, é a primeira mulher que teve a capacidade de se transformar em um titã. Isso dividiu o mundo por muito tempo. Muitos acreditavam em que ela era uma feiticeira que fez um pacto com o diabo para ter esse poder, e outros acreditam que na verdade não, ela foi abençoada por Deus para ter esse poder. A partir dela, teve uma geração de pessoas descendentes dela com a capacidade de se transformar em titã também. Inclusive os 9 titãs com personalidade, aqueles que você já viu: o titã colossal, o titã encoraçado, a titã feminina, o titã bestial, entre outros também. Por muito tempo eles eram adorados, só que aí depois os Marleyanos, que são o povo humano que convive com os Eldianos, mas que não são descendentes da Ymir, eles têm um ódio pelos Eldianos e começa uma guerra entre eles, e por alguma razão os Eldianos são derrotados e mantidos em exílio dentro de muralhas em Marley. Enquanto isso, parte desse povo eldiano fugiu para a ilha Parades e fica dentro lá como se eles estivessem presos, na verdade, como se fosse uma gaiola para eles, né? Cercados por aqueles titãs que são eldianos transformados, mas que os Marleyanos ficam mandando para lá. Mas aonde que é a parte interessante disso tudo aí? Bom, desde o início, o Shingeki no Kyojin trabalha essa coisa de mito da caverna, trabalha também essa referência ao absolutismo medieval, e tem um pouco de fascismo também. Enfim, que isso é uma coisa que os japoneses adoram trabalhar, que é referenciar a Segunda Guerra Mundial. E o que é bem lógico, porque eles têm um trauma da Segunda Guerra Mundial, né? Os Eldianos, a partir do momento em que eles aparecem, você percebe que eles são um povo
meio que castigado, em que os marleyanos odeiam e que eles são obrigados a ficar naquele exílio lá. E, mais importante, eles têm uma faixa vermelha no braço com uma estrela. Se você conhece a história da Segunda Guerra Mundial, você lembra que os judeus eram tratados desse jeito. Os eldianos são como se fossem os judeus. E Ymir, essa história da Ymir, da deusa Ymir, isso é uma referência também ao Antigo Testamento, a um mito judaico-cristão sobre os gigantes, né? Você já ouviu falar de Golias e outros gigantes que são citados na Bíblia. Da onde que surgiram? O mito judaico-cristão sobre os gigantes diz que existia uma mulher há muito tempo atrás, e que eles chamam de Lilith, e que ela foi a primeira mulher a ter um filho com um dos anjos caídos. E a partir daí deles surgiram os Anaquins, que são os gigantes. Vê se essa história não soa parecida para você. Como os Anaquins eram parentes próximos dos hebreus, então nessa referência os eldianos seriam como se fossem esse povo mais exilado, sendo tratados como os judeus foram tratados no começo da Segunda Guerra Mundial. Porém, a partir deles descobrirem tudo isso daí, Eren, como eles perderam a liberdade por causa dessa história, ele decide se tornar um retalhador. Ele está aspirando a se tornar um vilão retalhador. E como essa série está fazendo essa referência ao Holocausto, muita gente está preocupada com o rumo que a série vai tomar. Porém, a gente está muito curioso para ver como que isso vai acontecer. O autor já disse que se tiver algumas coisas para serem corrigidas das coisas que ele criou para o mangá, ele vai corrigir na adaptação do anime. Se alguma coisa ficar muito pesado, no anime vai corrigir. Ele já fez isso na terceira temporada, teve coisas que ele corrigiu. Se você quer saber mais sobre Shingeki no Kyojin, a gente pode fazer mais vídeos sobre isso. É muito interessante a história também de como ele construiu essa história. Ele cresceu em um distrito, né, em um vale, em que era cercado lá por montanhas, e ele via aquelas montanhas como muralhas. E ele passou a vida inteira lá pensando o que tem atrás daquelas muralhas. E quando ele finalmente cresceu e ele viu o que tinha lá, ele foi a Tóquio, ele conheceu a cidade grande, ele viu os arranha-céus, ele viu os gigantes que ele nunca tinha visto antes. Aquilo ali foi perfeito para ele criar toda essa história, e também ele gosta bastante de história, e como eu já disse, os japoneses têm aquele trauma da Segunda Guerra Mundial. Então assim, foi essa história perfeita. Eu acho que o Shingeki no Kyojin é um dos animes, se não o anime mais maneiro que tá saindo agora. Com a melhor história até, né, dessa categoria de shonen, eu acho que ele é o que tá com a melhor história. Diz aí o que você acha também, né, daquela disputinha, quem tem história, Dragon Ball, Naruto, nenhum dos dois tem a história comparada a esse daí. Mas diz aí o que você acha, se você quer que eu faça mais vídeos sobre Shingeki no Kyojin ou sobre outros mangás e outros animes também. Curte, que eu já falei pra você curtir, se inscreve no canal e aquele abraço gostoso, cheio de saudade pra vocês.